O IPCA subiu 0,12% em julho, conforme informou nesta sexta-feira o IBGE. A gasolina foi a que mais contribuiu para a alta, por um lado, enquanto alimentação e energia elétrica ajudaram a conter uma elevação ainda maior desse índice. E para a gente analisar todos esses números e o que é que isso representa no cenário econômico e no bolso do consumidor, temos um convidado agora, está conosco Alexandre Lohmann, que é economista-chefe da Constância Investimentos. Alexandre, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui nesse sábado, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Alexandre, a gente falava até mais cedo aqui sobre o descompasso que há entre o valor do combustível aqui no Brasil e no mercado externo, resultado justamente do fim do PPI, da Política de Paridade de Preços Internacional, que era adotada pela Petrobras e que foi alterada agora pelo governo, ou seja, era de se imaginar até uma alta ainda maior. Você imagina que a Petrobras vá tentar fazer nos próximos meses essa correção e que aí esse índice de inflação, que já veio alto por causa dos combustíveis, possa continuar subindo, caso haja de fato mais aumento dos combustíveis, Alexandre? Então, vamos dizer isso. É difícil não ter reajuste de combustível. Vai ter, porque a desfasagem na comparação com a paridade internacional, segundo o último levantamento que foi feito, é na casa dos 26%. Então tem uma desfasagem muito grande na comparação com a PPI, mas também de cerca de 20 e pouco por cento com a gente não sabe exatamente a nova regra de preço da Petrobras, tem muito falta de transparência, mas parece que também o preço está muito mais alto que essa nova regra. Então, a questão não é se vai ter ou não ter reajuste de gasolina. A questão é o tamanho do reajuste. Será que o governo vai conceder alta da gasolina, mas menos que necessário para impedir desabastecimento ou outras tensões no mercado? Então, isso é a grande dúvida. Dá para supor que o governo vai reajustar, mas que ele vai tentar sempre dar menos que necessário. O que pode, no longo prazo, pesar na caixa da Petrobras, porque, basicamente, você importa de fora a um preço alto para vender mais barato no mercado interno. Se essa perda que você fez nessa operação é grande demais, aí não tem como isso andar muito tempo. Por isso, o governo vai reajustar daqui a pouco. Alexandre, a próxima pergunta é do nosso comentarista, o professor Marcelo Suano. Alexandre, boa tarde. É um prazer eu poder fazer um diálogo contigo e fazer uma pergunta. Deixando de lado a questão dos preços e dos reajustes, porque se sabe, como você falou duas coisas para mim que são essenciais. A primeira dela é a transparência. A transparência é essencial para se entender, afinal de contas, se isso é correto, é técnico, é necessário ou se isso decorre de consequências de medidas tomadas inadequadamente, e pensando inadequadamente porque tecnicamente não foram precisas. A pergunta que eu tenho para te fazer é, diante do quadro que nós temos em relação à forma como a Petrobras está sendo tratada na atual gestão governamental brasileira, como que está a percepção internacional? Acerca da Petrobras. 2, acerca de um cenário possível da Petrobras em relação às demais empresas. E 3, que seria uma segunda pergunta, qual a perspectiva que nós temos de ter uma desvalorização da Petrobras em curto, médio e longo prazo, em função exatamente talvez de uma falta de transparência ou de uma interpretação não adequada por parte dos investidores ou por parte de todos aqueles que estão acompanhando esta empresa no mundo e inclusive em território brasileiro? Bom, o que eu vou responder na primeira parte da sua pergunta sobre a percepção dos estrangeiros é válido para a Petrobras, mas também para toda a Bolsa brasileira. Por tudo que pode ter incertezas, nomeadamente sobre a política monetária, sobre o risco fiscal, sobre essa intervenção na Petrobras, a gente sempre tem que se comparar com os outros países. E agora, se você olhar o mundo, na Europa está numa situação ruim, tem muitos países emergentes que estão numa situação delicada, por exemplo, China não está numa fase boa, tem a economia desacelerando. Então, por tudo que o Brasil tem incerteza, tem risco que
fundamentalmente requer uma certa cautela. Aí, como o investidor estrangeiro, ele compara com os outros mercados e fala, bom, Brasil é o menos pior, né? Então, finalmente, por agora, a gente está numa onda de otimismo dos investidores estrangeiros com o Brasil, que até às vezes não pode ser exagerado, não? Eles veem tudo de maneira boa, de maneira positiva. Então, esses riscos que vocês estão falando, a gente só vai ver mais no longo prazo, né? Uma vez que talvez essa onda de otimismo teria passado. A outra questão é sobre os preços da Petrobras. Então, uma coisa curiosa, se você olhar as ações da Petrobras, elas não estão caindo com toda essa história. Mas você tem que pegar o contexto geral. Os preços do petróleo estão bombando de novo. Tem muitos fatores que pressionam o barril do Brent. Tem o corte da Arábia Saudita, tem a demanda global que é forte, tem estoque nos Estados Unidos que são muito apertados. Então, todo esse contexto, ele construiu um contexto muito favorável para as ações da Petrobras. Só que a Petrobras está meio andando de lado. Então, num contexto que deveria subir, finalmente, a incerteza fez que ela não captura essa alta. Aí, talvez, no momento que o contexto não seria tão favorável, com queda dos preços do petróleo, aí você veria uma queda maior da Petrobras na comparação com as outras empresas do setor. Agora, 1h03. Alexandre, e a gente está falando aqui sobre inflação, mas em paralelo a isso continua sendo discutida no Congresso Nacional, deve começar agora a análise no Senado, a reforma tributária. E a expectativa é que haja um aumento da carga tributária, ou pelo menos o valor dos impostos pagos por nós brasileiros aumente, caso seja aprovada a reforma do jeito que ela está desenhada hoje. Ainda deve haver mudanças no Senado, mas à primeira vista, de acordo com aquilo que passou pela Câmara dos Deputados, a previsão é de aumento, de ampliação da carga tributária. Te pergunto, isso deve se refletir na inflação também, Alexandre? Isso deve alterar o perfil do consumo aqui no Brasil? Difícil saber já qual vai ser o impacto, porque, primeiramente, não vai ter alteração da carga tributária de um dia para o outro, não, de uma década, não vai cair os impostos antigos, subir os novos. Então, vai ser um perfil lento que não necessariamente vai se ver nos dados anuais de inflação. Você não vai poder perceber, aqui foi alta de imposto que gerou isso. Também depende das exceções. Ou seja, se tem uma cesta básica com isenção desse novo imposto no valor adicionado, aí isso pode gerar um impacto deflacionário sobre os itens mais voláteis da inflação. E eu vejo assim, não tem como impactar a dinâmica inflacionária, talvez seria mais o nível de preço que pode mudar em alguns artigos, preços relativos, por exemplo, os serviços vão ficar um pouquinho mais caros, comida vai ficar mais barato. Aí o líquido disso, eu acho que estamos num processo que vai levar quase uma década, e aí é muito difícil identificar quais vão ser as mudanças, né? Eu acho que tem driver, tem fator muito mais pesado para a inflação no médio prazo que essa reforma tributária, né? Tem política monetária, tem problemas climáticos, tem esse fator que a gente conversou no início da entrevista sobre preços do petróleo. Isso realmente vai ter um peso grande. A reforma tributária é uma coisa que vai ser mais sutil em nível de impacto. Muito bem, a análise do economista-chefe da Constância Investimentos, Alexandre Lohmann. Obrigado, Alexandre, pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana.